O tema de hoje surge na sequência de uma sessão que eu fiz o mês passado, que se chamava Observação Noturna. Nessa sessão eu não falei de identificação, falei de estratégias para fazer a observação à noite. Quais são as melhores abordagens para irmos procurar as aves, quais são os cuidados que devemos ter, quais são os critérios que devemos seguir. Eu não vou estar a repetir isso agora, vou apenas muito brevemente relembrar que, como à noite nos guiamos mais pelo som do que pela vista, é importante encontrarmos formas de não nos expormos demasiado ao ruído, e isso significa ir para longe de zonas habitadas, ir para longe de estradas, portanto, para procurarmos sítios sossegados, de preferência para zonas rurais, mas longe das aldeias, ou para zonas florestais, e tentar aproveitar, se possível, a segunda parte da noite, que é quando há menos vento, quando há menos ruído de pessoas, de carros, de insetos e de rãs. É muito importante tentarmos encontrar essa forma. Hoje não vamos falar desses aspectos, vamos falar diretamente dos sons que podemos ouvir durante a noite e como é que eles se identificam. Vamos então dar início a esta apresentação. O que vemos aqui é um noitibó a voar ao crepúsculo. Os noitibós são aves de hábitos crepusculares e noturnos e que se identificam também bastante pelo som. Já vamos mais adiante falar deles. Eu não indiquei, ao contrário do que é habitual, não indiquei uma duração exata para esta apresentação, porque como é uma apresentação nova e com características diferentes das anteriores, eu não tenho exatamente um cálculo de quanto tempo é que vai demorar. A minha estimativa, mas isto é uma estimativa, é que demora 1h30. Mas eu depois, daqui a bocadinho, se vir que isto se desvia desse valor, eu direi, mas à partida até às 23 horas estará terminado. Bom, vamos então dar início a esta apresentação sobre a identificação dos sons que podemos ouvir durante a noite. Como eu disse, durante a noite nós vemos pouco e às vezes não vemos nada e guiamos sobretudo pela audição. E, portanto, o reconhecimento dos sons é uma componente fundamental para nós conseguirmos localizar as espécies. A observação durante a noite é mais difícil, requer mais paciência, enquanto que durante o dia nós vamos vendo 20, 30, 40, 50, 80 espécies. Durante a noite, se calhar, numa única noite, às vezes nem 5 espécies localizamos. Depende do percurso que fizermos, depende do tempo que insistirmos. Ter sucesso na observação noturna requer paciência, requer experiência, é muito mais duro do que fazer durante o dia, mas os resultados também podem ser extremamente compensadores. E compensadores porque podemos encontrar aves em sítios que não sabíamos que existiam, e tomar contacto com espécies que descobrimos que são muito mais comuns do que aquilo que imaginávamos. Este som que estamos a ouvir é de uma coruja do mato que está a cantar, que é um dos sons que se ouve mais de noite. Eu aqui recuperei um slide que eu tinha naquela apresentação da observação noturna, que basicamente resume os grupos de aves que podemos encontrar de noite. O que é que nós podemos encontrar de noite? Antes de mais, rapinas noturnas, que são, por excelência, as aves que são mais ativas de noite. E vamos ver mais em detalhe este grupo. Mas também noitibós, que já vimos ali há bocado na imagem inicial. Noitibós são outro grupo de aves que também são muito ativas de noite. Depois, diversos passariformes, que também são vocais durante a noite. Diversas outras aves terrestres, neste caso é apenas um casal de cegonhas pousada num ninho numa noite de lua cheia, mas há aves terrestres que vocalizam e se mexem durante a noite. Diversas aves aquáticas, que há muitas aves aquáticas ativas à noite e nós podemos localizá-las graças às suas vocalizações. Depois também podemos tomar contacto com mamíferos e com anfíbios. Eu não vou falar de mamíferos hoje, pus aqui isto apenas porque estava no outro slide e porque eu salientei que à noite, como muitos mamíferos, especialmente os carnívoros, são mais ativos de noite, nós podemos fazer observações de ginetas, de chubos, de raposas, de fuinhas, etc. Mas não vou agora entrar em detalhe nos mamíferos. Em relação aos anfíbios, a mesma coisa, embora eu vá referir 2 espécies apenas por questões que são relevantes
para a identificação das aves, que já vamos falar mais adiante. Portanto, estes são essencialmente os grupos de animais que nós podemos encontrar nas saídas noturnas. Uma nota também para dizer, como eu disse, que a observação noturna requer muita experiência. Eu já fiz dezenas de noites e tal como acontece com a observação diurna, a pessoa também vai ganhando experiência, vai aprendendo a selecionar os locais, vai aprendendo a selecionar as horas e vai aprendendo a identificar as aves e a perceber onde é que tem mais hipóteses de encontrar, tal como na observação diurna. As técnicas é que são diferentes. E então agora vamos passar em revista mais em detalhe quais são as espécies que podemos encontrar e como é que nós damos com elas através do som. Vamos começar então, vamos percorrer cada um destes grupos, vamos começar pelas rapinas noturnas. As rapinas noturnas são 6, em Portugal há 7, mas eu não pus aqui a coruja do naval, porque a coruja do naval visitamos no inverno e raramente vocaliza, e portanto eu não a incluí nesta apresentação. Temos aqui 6, que são a coruja das torres, a coruja do mato, o bufo pequeno, o bufo real, o mocho galego e o mocho pequeno de Orelhas. Estas 6 espécies são ativas de noite, embora o mocho galego também seja bastante ativo de dia, mas todas elas são principalmente ativas de noite e o reconhecimento dos seus sons é uma componente muito importante de nós as conseguirmos localizar. Vamos ver cada uma delas. Vamos começar pelo mocho galego. O mocho galego é a nossa rapina noturna mais abundante. Em certas zonas é mesmo muito comum. Esta espécie, tal como as restantes, costumam responder muito bem aos chamados. Chamados é quando nós emitimos uma gravação para estimular as rapinas noturnas a responder. É uma técnica conhecida para detectar. Não convém, obviamente, exagerar, não convém pormos uma gravação a tocar durante 1 hora. A técnica habitual que eu e muitas pessoas usamos é tocar durante 1 minuto ou 2, depois fazer um silêncio e ver se há resposta. Eventualmente, se não houver resposta, repetir, mas se não houver resposta a segunda vez, então ir para o outro lado. Se houver resposta, a pessoa não precisa estar a insistir com a gravação, porque se insistir durante muito tempo também está a perturbar os bichos. Dito isto, vamos ouvir as gravações do mocho galego. O mocho galego, em certos sítios, são tão comuns que quando nós passamos o chamado, começam a responder 4 ou 5 ao mesmo tempo. Eles são mais comuns no sul do que no norte, embora apareçam no norte também. São comuns onde há casas velhas, ruínas, olivais velhos, porque eles nidificam em cavidades e gostam das oliveiras velhas. E é frequente nós ouvirmos os mochos. Eu vou passar 2 vocalizações. O primeiro é aquilo que eu chamo de miar, que é quando eles se põem a miar, que é talvez o chamamento mais comum que nós ouvimos dos mochos, sobretudo de noite, mas às vezes de dia também. Vamos ouvir. Zé, confirma-me só que os sons estão a passar bem, por favor. Sim, está tudo assim bem. Ok. Muito bem. Já agora queria só deixar uma nota. Isto são tudo fecheiros gravados, uns retirados do Xenocanto, outros retirados de outras fontes, mas o grau de intensidade dos sons que se ouvem é variável e, portanto, eu peço a todos os participantes que ajustem o nível dos altifalantes ou dos fones para um nível de conforto em que consigam ouvir bem. Eventualmente poderá ser necessário ajustar, porque há gravações que se ouvem melhor que outras, mas eu tentei escolher algumas que se ouvissem bem, de modo a que se consiga ouvir, mas não será necessário pôr sempre o som no máximo, mas isso cada um depois ajustará consoante necessário. Ora bem, isto é então um dos sons que ouvimos mais no mocho galego. Como poderão ter percebido, também se ouvem cães a ladrar. Aliás, é frequente nestas gravações e sobretudo nas que são ouvidas de noite, ouvirmos outros ruídos pelo meio, ouvirmos às vezes passos. Os passos podem ser da pessoa que está a fazer a gravação, podemos ouvir cães a ladrar, podemos ouvir ocasionalmente vozes, podemos ouvir um galo a cantar, podemos ouvir outras espécies de aves a vocalizar ou rãs. Eu não vou estar a comentar na maior parte dos casos, porque é frequente ouvirmos esse tipo de sons adicionais,
só comentarei quando for relevante. De resto, é normal haver este tipo de ruídos de fundo que nós, obviamente, temos que nos habituar, que também corresponde à situação real. Estamos no exterior a ouvir um mocho, também ouvimos um cão a ladrar, uma máquina a trabalhar, daí ser tão importante nós irmos para sítios sossegados para minimizarmos o ruído ambiente. Bem, este era o primeiro som do mocho. Agora vamos ouvir o segundo. O segundo é um som mais regular e cadenciado que, pelas descrições que eu já vi, corresponde um bocado ao canto territorial. Os mais puristas dizem que estas rapinas noturnas não têm canto e que as únicas aves que cantam verdadeiramente, aquilo que os ingleses chamam de song, são os passariformes, que são os songbirds, ou as aves canoras. Mas o conceito gera algumas confusões e há quem aplique canto também a este tipo de vocalizações. Eu, nestes casos, vou chamar canto, porque eu costumo também usar essa descrição quando são assim vocalizações territoriais, mas faço apenas esta ressalva que a denominação de canto para este tipo de vocalizações não é consensual para aves que não sejam passariformes, até porque nas rapinas noturnas muitas vezes estão o macho e a fêmea a responder um ao outro. Vamos então ouvir aquilo que, segundo o que eu li, corresponde ao canto territorial do mocho galego. Esta nota é muito mais regular e mais cadenciada, portanto, regular na sonoridade e regular nos intervalos do que a anterior, que era o tal miar, que é assim um bocadinho mais, aumenta de intensidade, depois diminui. Estas duas vocalizações são aquelas que ouvimos mais vezes por parte do mocho galego e que quando as conhecemos, começamos a ouvir mochos galegos por todo o lado. Eles piam muito, não só durante a noite, mas ao crepúsculo, ao cair da noite e às vezes até durante o dia, mais ao final da tarde. Esta é então a primeira espécie de rapina noturna, que uma vez aprendido o canto percebemos que eles são frequentes. Vamos passar... peço desculpa que isto começou aqui a correr outra vez, mas não era o que eu queria. Vamos passar à espécie seguinte, que é a coruja das torres. A coruja das torres é ao contrário do mocho, que é ativo de dia, a coruja das torres raramente se vê de dia, elas estão escondidas em velhos edifícios ou em árvores, e saem para caçar à noite. E não costumam vocalizar de dia. E de noite o que nós vemos muitas vezes é assim um vulto a voar. Hoje em dia, com uma iluminação artificial, muitas vezes conseguimos vê-las. Aliás, ouvimos o som e depois olhamos para cima e vai uma a passar. Parece um vulto branco do tamanho quase de uma garça boieira, mas com forma de coruja. O chamamento desta espécie é completamente diferente do chamamento do mocho galego. Isto é um grito rouco, quiçá assustador, e não me custa imaginar que há 2 ou 3 séculos atrás, quando não havia iluminação nas cidades, quando não havia luz elétrica, estes bichos saíam à noite, estava tudo às escuras e faziam ouvir os seus roucos, e depois via-se assim um vulto fantasmagórico que as pessoas, uns saberiam que era coruja, outros não saberiam bem o que era, e isso poderá ter contribuído para as corujas serem consideradas aves de mau agouro. Peço desculpa. Aqui. Vamos ouvir 2 chamamentos, 2 fecheiros com chamamentos da coruja. Ouve-se um bater de asas primeiro e a seguir a vocalização. Isto é o chamamento que se ouve mais da coruja das torres. Elas também respondem aos chamamentos, mas muitas vezes nós até estamos, pode ser numa zona urbana, pode ser numa zona rural, ou pode ser no meio de parte nenhuma, ouvimos este chamamento, elas emitem isto quase sempre em voo. E quando nós ouvimos este chamamento, se houver um mínimo de luz, o ideal é olhar para cima, que muitas vezes vemos a coruja a passar. Já me aconteceu várias vezes. Vamos ouvir outro fecheiro, com um chamamento parecido. Esta está um pouco mais distante.
Portanto, como se vê, o chamamento da Coruja das Torres é completamente diferente do mocho, que parecia quase um gato a miar. A Coruja das Torres faz este grito rouco e, quiçá, algo assustador. E, mais uma vez, esta é uma espécie que, pelos seus hábitos noturnos, é difícil de ver, mas se nós conhecermos o chamamento, nós rapidamente vamos perceber que elas são mais comuns do que às vezes se imagina. A terceira espécie, que foi aquela que já ouvimos a gravação no início, é a coruja do mato. A coruja do mato é uma espécie florestal, tal como a coruja das torres, só sai à noite. Elas passam o dia recolhidas em árvores, muitas vezes com os olhos fechados, e saem à noite para caçar, e é nessa altura que vocalizam. Esta espécie é extremamente vocal, é vocalmente muito ativa, é das espécies que responde mais aos chamamentos, é uma espécie que se pode ouvir com relativa facilidade durante todo o ano, embora, pela minha experiência, no final do verão, final de agosto e em setembro, elas estão um bocado mais caladas, talvez estejam na altura da muda, mas de resto elas cantam bastante no inverno, na primavera, no outono e muitas vezes em dueto. O chamamento desta espécie tem duas partes. Tem uma primeira parte que é só uma nota simples, depois tem uns segundos de intervalo, 4 ou 5 segundos, e depois tem uma segunda parte que é uma nota tremida. Já vão ouvir nas gravações. A nota tremida às vezes não está lá, mas a nota tremida, quando aparece, é a confirmação de que é uma coruja do mato. Porque às vezes uma nota simples só pode nos deixar na dúvida. Portanto, e eu chamo este aspecto que vamos ouvir vários exemplos, nota simples, depois uma pausa e depois uma nota tremida. Vamos ouvir 5 exemplos, mas os 2 últimos são coisas diferentes. Para já, um exemplo de uma coruja só a cantar. Peço desculpa que isto aqui, às vezes estes fecheiros passam sem eu querer. Agora não houve nota tremida. Mas agora a seguir na próxima sequência já vai fazer. A nota simples primeiro, depois a nota tremida. Este é o tal trêmulo que eu estava a referir. Este não vou passar até ao fim, que é bastante longo. Acho que já deu para ilustrar o ponto. Esta coruja ocorre sobretudo em meios florestais, seja de sobreiros, de azinheiras, de pinheiros, até de eucaliptos ou de carvalhos, e às vezes aparece em parques urbanos, assim com árvores frondosas. Há muitos casos de corujas destas em parques urbanos. Mas quase sempre em árvores, ocasionalmente podem pousar em edifícios a cantar. O reconhecimento é sempre este. Nota simples, pausa e depois o tremolo. Vamos ouvir outro exemplo. Esta está mais longe, como se percebe. Como se percebe, são 2 indivíduos. Um está mais longe que o outro. E vamos ainda ouvir um terceiro exemplo de duas a cantar em dueto, e aqui claramente vamos perceber que são duas porque elas lançam as notas quase ao mesmo tempo.
Portanto, percebe-se que quer a nota inicial, quer o trêmulo, são quase simultâneos, mas que um indivíduo está mais longe que o outro. Isto que se está a ouvir agora é o outro chamamento delas. O it. Estas corujas, tal como a maioria das outras espécies, têm mais do que uma vocalização. Este chamamento que nós ouvimos, que é aquilo que eu chamo o canto, já com aquela ressalva que eu fiz há bocado, é a vocalização mais conhecida da coruja do mato. É o canto. Se quiserem, está muitas vezes o macho a responder à fêmea. Mas tem outros chamamentos e às vezes a gente até estimula com uma gravação e elas, em vez de cantar, aproximam-se, mas fazem este som. Isto é então o chamamento de alarme, e é importante também reconhecermos este som, porque às vezes, e acontece com a maioria das espécies, há um som mais conhecido, mas às vezes a espécie não emite esse som, emite outro e nós ficamos a ouvir a pensar, isto é o quê? E afinal é uma espécie comum a fazer um som diferente daquele que nós conhecemos. Elas fazem ainda outros sons, eu não vou passá-los todos, passei assim estes que são mais frequentes, mas vou passar ainda uma última gravação, que é o som dos juvenis a pedir comida, que é um som que agora, a partir desta altura, que os juvenis já devem ter nascido, neste mês ou no mês que vem, nós podemos às vezes ouvir se estivermos perto de uma zona onde elas estejam a nidificar. Este é o som então dos juvenis a pedir comida. Estes fecheiros que são mais longos eu não passo até ao fim para isto não se tornar muito demorado, acho que já deu para ilustrar. Pronto, isto são então as 3 espécies de rapinas noturnas mais comuns que vimos até agora e que, conhecendo os sons, nós podemos localizá-las com relativa facilidade. E quando eu fiz noites à procura de aves noturnas, nas muitas noites que fiz ao longo dos anos, em quase todas elas eu encontrei estas 3 espécies. Depende um bocadinho do habitat. Se for para uma zona muito desflorestada, se calhar não encontro coruja do mato, ou se for para uma zona longe de habitações é mais difícil encontrar coruja das torres, ou se for para a serra não encontro, se calhar, mochos. Depende do habitat, mas de uma forma geral, dependendo das zonas, é possível encontrar estas 3 espécies na maior parte das saídas noturnas, se for uma saída suficientemente longa. Agora vamos passar para algumas coisas um bocadinho mais difíceis. Zé, desculpa, há aqui mais uns pintinhos que estão a aparecer no ecrã. Podes ver, por favor. Obrigado. Bem, a próxima espécie é o mocho pequeno de orelhas, que é uma espécie um bocadinho mais pequeno que o mocho galego, mas que é mais riscado, tem uma imagem um bocadinho mais lisa, com um padrão diferente, em vez de ser às bolinhas, e tem estes pequenos tufos que fazem lembrar orelhas. O mocho pequeno de orelhas é uma espécie estival, que chega normalmente a partir de março e parte em setembro, e tem um canto muito engraçado, parece uma flauta. Com uma cadência de 3 em 3 segundos. O mocho pequeno de orelhas é uma espécie
que se distribui pela maior parte do sul da Europa, Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, entre outros países, e vem em muitos livros que o canto do mocho pequeno de orelhas é um dos sons característicos da primavera mediterrânica. Eles também são razoavelmente frequentes em Portugal, em determinadas regiões, principalmente no interior, embora também apareçam mais perto da costa, mas é sobretudo na metade oriental. E agora vamos ouvir o canto do mocho pequeno de orelhas. Isto é repetido durante muito tempo. Eles fazem cerca, isto já foi medido, fazem cerca de 25 notas por minuto, 22 a 25, o que dá um intervalo de 2 segundos e meio entre notas. Podem estar muito tempo a chamar. Há registros de sequências de mais de 400 notas consecutivas. Portanto, se eles fizerem 20 e tal notas por minuto, estamos a falar de 20 e tal minutos seguidos, sem parar. E isto ouve-se bastante bem. Vamos ver outro exemplo. Como se percebe, há um segundo muito apagado a chamar atrás. Às vezes, ele faz uma pequena variação em que a nota, em vez de ser só uma nota simples, é uma nota dupla, em que é ligeiramente ascendente. Portanto, é uma nota dissilábica. Não é tão frequente, mas às vezes ouve-se e eu consegui apanhar aqui um exemplo. Vamos ouvir. Ele começa com a nota simples, depois passa a nota dupla. A última gravação foi feita por mim com telemóvel, o ano passado no Algarve. Numa das madrugadas que fiz à procura de noturnas, encontrei no concelho de Alcotim um casal a cantar em dueto. E estavam tão pertinho, eu estava mesmo debaixo da árvore, estavam deles, que consegui gravar com o telemóvel sem nenhum equipamento especial. Aqui ouve-se passos, ouve-se o cão, mas dá para ouvir um mocho mais perto e outro um bocadinho mais longe. Vou passar. A melhor altura para ouvir esta espécie, eu diria que é a partir de abril, talvez até julho, embora às vezes haja registros de moços a cantar mais tarde, mas eu diria que de abril até julho é a altura boa para os ouvir. Eles cantam durante toda a noite, depois quando o dia começa a nascer, começam a piar assim mais baixinho e não se ouve tão bem. Mas se não tiver vento, eles ouvem-se bem e ouvem-se às vezes a mais de 100 ou 200 metros. Portanto, é um som muito engraçado e muito característico. Parece muito fácil, mas há um problema. Há um grande problema no reconhecimento do mocho pequeno de orelhas. E é aqui que eu vou falar dos anfíbios. Porque nós temos duas espécies de sapos em Portugal que cantam exatamente da mesma maneira.
que é o sapo parteiro, Halites obstetricans, e o sapo parteiro ibérico, que é o Halites cisternasi. Tem um chamamento muito parecido com o mocho pequeno de orelhas, e, portanto, quando nós ouvimos um som que pensamos que é o mocho pequeno de orelhas, temos que ter a certeza que não estamos a ouvir um sapo. E agora vou passar a gravação de cada uma destas espécies. Primeiro do sapo parteiro comum. E agora do sapo parteiro ibérico. Para o ouvido não treinado, pode ser muito difícil. E eu confesso que ao princípio fazia alguma confusão, porque o som é muito semelhante, a cadência é praticamente a mesma e portanto, é o mesmo tipo de timbre. À primeira vista pode parecer difícil. Como é que isto se distingue? Bem, em primeiro lugar, tentarmos perceber de onde é que vem o som. O mocho normalmente está pousado ou numa árvore ou num poste, e, portanto, quando nós nos aproximamos, percebemos que o som vem de cima, enquanto que o som do sapo vem do chão. Tipicamente, eles andam no solo. E quando nos aproximamos, vemos que o som vem do meio das ervas. Isto é a primeira coisa. Enquanto que o som do mocho vem sempre de cima. Segundo, o som do mocho, como eu disse há pouco, ouve-se longe, ouve-se 100 ou 200 metros. O som do sapo, normalmente, ouve-se a 10 metros, eventualmente 20. Mas quando nós nos aproximamos, percebemos logo que o som está ali ao pé. Enquanto que se ouvimos o som ao longe, continuamos a caminhar e ele continua a estar muito longe, provavelmente é um mocho. Portanto, percebemos se vem de cima ou de baixo, percebemos, portanto, da árvore ou das ervas, percebemos se está perto ou se está longe. E depois o tipo de som, com um pouco de experiência, nós aprendemos a distinguir. O som do mocho parece uma flauta e é ligeiramente mais longo. O som dos sapos parece quase uma máquina eletrónica, parece um som digital. Eu vou passar outra vez, uma vez o mocho e uma vez os sapos para verem a diferença. Vou passar uma vez aqui o mocho. E agora, novamente, o sapo. E reparem que aqui neste do sapo houve-se uma série deles a cantar em background. Também é típico. Quando se trata de sapos, normalmente eles cantam em coro a uma data deles. O mocho, quando muito, ouvimos um dueto. Um macho a responder à fêmea ou dois machos um longe do outro. Os sapos, muitas vezes, são uma data deles a cantar ao mesmo tempo. Portanto, as técnicas para distinguir é vem de cima ou vem de baixo. Se vem de cima é mocho, se vem de baixo é sapo. Está perto ou está longe. Se não nos conseguimos aproximar do som e continuamos a ouvir, é um mocho porque se pode ouvir ao longe. E depois, o som é mais tipo flauta ou é mais eletrónico? Mais a flauta é mocho, mais eletrónico é sapo. E depois, se começarem muitos a cantar ao mesmo tempo, normalmente também é característico dos sapos. Depois, com um pouco de experiência, aprendemos a distinguir a sonoridade, porque não é exatamente igual. Mas fica aqui este alerta para o facto de haver esta possibilidade de confusão. Eu incluí também aqui uns mapas retirados do Atlas dos Répteis e Anfíbios para mostrar os locais de ocorrência destes sapos. O sapo parteiro comum ou europeu, podem ver aqui, ocorre essencialmente a norte do Rio Tejo, portanto, nas regiões do norte e centro, e a sul do Tejo ocorre aqui ainda no norte alentejano, na Serra de São Mamede. O sapo parteiro ibérico tem uma distribuição praticamente complementar, tem quase toda a região a sul do Tejo e ocorre ainda na Beira Baixa e em parte da Beira Alta e na Terra Quente Transmontana até ao Planalto Mirandês, quase até Bragança. Portanto, em qualquer das zonas do país temos ou um
ou o outro, e em algumas zonas temos os dois. Embora este, tipicamente, nas zonas mais de influência mediterrânica. Reparem que aqui na Beira Baixa temos o sapo parteiro ibérico, mas não temos o outro. Há zonas de sobreposição, embora aqui este também tenha falhas entre as montes. Portanto, as distribuições deles são um pouco complementares. Faz lembrar a distribuição do noitibó europeu, neste caso, e do noitibó de nuca vermelha, neste caso, que também o noitibó de nuca vermelha ocorre a sul do Tejo e ocorre depois na zona raiana. O noitibó europeu ocorre sobretudo a norte do Tejo, embora depois também deixe aqui um bocadinho pelo litoral. Mas, grosso modo, é isto. São complementares, mas como há sapo parteiro, tanto um como o outro, pelo menos um deles em todo o território, nós temos sempre que levar em conta esta possibilidade de confusão, porque em qualquer local há grande possibilidade. Já agora referi que o mocho pequeno de orelhas é especialmente comum em Trás-os-Montes, é a zona onde há mais, mas também aparecem na beira interior, em certas zonas do Alentejo. No Alentejo são menos frequentes e depois aqui na parte interior do Algarve. Portanto, são as zonas onde há mais, é assim na metade interior, mas principalmente no Nordeste. Na metade litoral são menos comuns, mas também há registros desde o Minho até ao litoral alentejano. Mas há muito menos. Pronto, feito este alerta relativamente aos sapos, aliás, vamos continuar para a próxima espécie, que é o bufo real. O bufo real é a maior das nossas rapinas noturnas, muito difícil de ver, que é muito esquivo. Muitas vezes, quando o vemos, é assim, pousado ao crepúsculo, a cantar, no alto de um rochedo, por exemplo, ou às vezes de uma árvore. E por isso eu pus assim esta foto um bocadinho ao longe para mostrar a silhueta do bufo quando ele está pousado a cantar. Eles cantam sobretudo ao crepúsculo antes de se irem alimentar, embora possam cantar noutras alturas também. Vamos ouvir um fecheiro que é um adulto a cantar, que faz uhu, aliás, que é o nome deles em alemão, UHU. Este é o canto típico. A melhor altura para os ouvir é quando eles começam a defender os territórios, que é em novembro, dezembro, janeiro. Depois dessa altura, quando eles começam já com as posturas, a atividade vocal diminui, mas eu já os ouvi cantar também em março, em maio e até em junho. Portanto, podem-se ouvir noutras épocas do ano, não será tão frequentes. Tenho a ideia que o melhor mês para os ouvir será talvez em dezembro, ao cair da noite, mas é possível ouvi-los noutras épocas do ano. Depois há um outro som muito engraçado, que eu outro dia passei no outro webinário, que é a chamada Gargalhada do Diabo, que se ouve também, e que eu, entretanto, consegui encontrar aqui uma gravação do Xenocante, que também tinha isto. Vai-se ouvir a Gargalhada do Diabo e depois vamos ouvir um bocadinho de um indivíduo a cantar. Devil's Cackles, como chamam em inglês. Devil's Cackles.
Agora começou a cantar. Parece até ser dois a responder um ao outro. Pronto, este som é bastante longo, por isso este fecheiro é bastante longo, não o vou manter, mas já passei os dois sons que queria ilustrar, que é o canto, o U. Dizem os livros que isto se ouve a 5 km. Eu nunca consegui comprovar a veracidade ou o rigor dessa afirmação. É verdade que em noites de inverno muito calmas isto se pode ouvir a grande distância. Não tenho a certeza se serão os tais 5 km, mas de qualquer forma fica aqui a informação. Agora, vamos passar para a espécie mais complicada vocalmente, que é o bufo pequeno. O bufo pequeno tem dois problemas para nós os detectarmos vocalmente. O primeiro problema é que os machos quase não cantam. Cantam muito pouco. Esta espécie é muito pouco vocal, nem os machos nem as fêmeas. E o segundo problema é que nem sequer respondem aos chamados. As outras espécies anteriores respondem todas muito bem, mas esta espécie não responde. Não responde, não gosta de cantar, eles vocalizam muito pouco portanto, é uma espécie extremamente difícil de localizar. É claro que, entretanto, nos últimos anos têm-se tornado conhecidos alguns dormitórios, às vezes, que existem em zonas urbanas, em que os bichos vão... Isto acontece também em Espanha, está a acontecer também. Eles estão a começar a usar as zonas urbanas como local de refúgio durante o dia, talvez porque se sintam seguros aí. E depois há também sítios como a Lesíria de Vila Franca, onde as pessoas vão à noite procurar coisas das torres e de vez em quando também aparece lá bufo pequeno. Mas de resto, assim, nos seus habitats naturais, nas zonas de nidificação, são bichos muito difíceis de encontrar durante a noite. De qualquer forma, vou passar aqui duas gravações. A primeira é o canto do macho. Como podem ver, uma nota simples, assim bastante abafada, repetida de forma cadenciada, quase de 2 em 2 segundos, talvez, ou menos. Mas não é uma coisa muito audível e não tem tremos, não tem mais nada. É assim uma nota simples repetida. Só para verem como isto é difícil, eu em mais de 30 anos de observação e com dezenas de noites feitas à procura de aves noturnas, só ouvi este som uma vez. Foi em 2003, estava a dar umas voltas na Beira Baixa com o coordenador do Atlas de Nidificantes, estávamos à procura de noturnas e a certa altura, lá para uns vales recuados, lá perto de uma aldeia, salvo erro, do Conselho do Fundão, começámos a ouvir este som. Primeiro até pensámos que era uma coruja do mato, depois percebemos que era este som cadenciado. Dizendo, olha, é um bufo pequeno. Ele cantou para aí durante 1 minuto, depois calou-se e nunca mais o ouvimos. Ainda pusemos um chamado, mas nunca mais. Foi assim, ouvimos aquilo durante 1 minuto. Sei de outras pessoas que também já ouviram a espécie, não conheço ninguém que tenha ouvido esta espécie muitas vezes. Às vezes é quase uma questão de sorte. A ideia que eu tenho é que eles vocalizam talvez em fevereiro, sobretudo em fevereiro, talvez início de março, quando estão ali a constituir os casais e a preparar-se para a nidificação, mas de resto são muito silenciosos. Quando eu ouvi foi, se a memória não me falha, na segunda semana de março. Tenho assim de memória, mas acho que foi em março de 2013 e foi apenas durante 1 minuto. Mas eles ocorrem um pouco por todo o país, portanto às vezes é um bocadinho uma questão de sorte de os conseguirmos ouvir. A fêmea também faz uma vocalização que é um bocadinho diferente, que eu nunca ouvi no campo.
Bem, mas, apesar destas dificuldades, há um lado positivo na detectabilidade dos bufos pequenos. É que se os adultos quase não chamam, as crias são extremamente vocais, extremamente vocais. E eu falei disto mais em detalhe quando falei na sessão de observação noturna, expliquei a minha experiência a encontrar ninhadas de bufos pequenos já voadoras. Eu até hoje já encontrei, em Atlas e sem ser em Atlas, já encontrei umas 7 ou 8 vezes ninhadas de bufo pequeno, porque os juvenis, isto é um juvenil já saído do ninho, ele já está parcialmente emplumado, mas ainda tem aqui restos de penugem, por isso é que é este aspecto esbranquiçado, e a íris, como podem ver, ainda não é de um laranja tão intenso como os adultos. Eles, quer quando estão no ninho, quer depois de saírem durante umas semanas, eles chamam a pedir comida, e o chamamento deles é muito característico, ouve-se quase a 1 quilómetro e eles chamam durante toda a noite, e são 2 ou 3 a chamar ao mesmo tempo. E esta é talvez a melhor forma de os detectar. Eu diria que o melhor mês para os ouvir é durante o mês de maio. O mais cedo que eu ouvi foi em meados de abril, o mais tarde foi até princípio, meados de agosto, mas a altura em que há mais observações, que eu acho que é a altura ideal, que é quando saem mais ninhadas, é durante o mês de maio. Vamos ouvir aqui um exemplo dos juvenis a chamar. Como podem ver, são 2 pelo menos. E eles chamam intensamente durante toda a noite, começam a chamar assim que anoitece. E desta forma nós conseguimos perceber onde é que eles estão. E, portanto, umas noitadas a procurar, e eu contei isto em 12 noites que eu fiz durante o mês de maio, no tempo do Atlas, em 12 noites eu encontrei ninhadas de bufo pequeno em 5 delas. E eu percebi que já não era apenas uma questão de sorte. Se a pessoa encontra uma vez, às vezes é sorte. Agora, se a pessoa encontra em 5 noites de 12, significa que eles até ocorrem numas densidades razoavelmente elevadas, porque foi em diferentes distritos e concelhos. O que acontece é que eles são difíceis de detectar, os adultos, mas os juvenis realmente são muito vocais, e eu ouvi-os a chamar durante toda a noite. Portanto, fica aqui também esta indicação sobre os chamamentos dos juvenis. Nós, com este género de experiências, nós ficamos a perceber mais a real abundância destas aves. Posto isto, vamos deixar as rapinas noturnas e vamos passar para outros grupos de aves que encontramos durante a noite. E os próximos protagonistas são os noitibós. Nós temos 2 espécies de noitibós em Portugal, temos aqui 2 fotos de cada um. Temos o noitibó europeu, que é este que está aqui pousado e que está aqui em voo, e temos o noitibó de nuca vermelha, que é este que está aqui no canto superior direito e no canto inferior esquerdo. O noitibó europeu ocorre, é um bocado como aquela distribuição dos sapos. O noitibó europeu ocorre essencialmente a norte do Tejo, embora também ocorra pontualmente a sul, no litoral e no extremo norte do Alto Alentejo. O noitibó de nuca vermelha ocorre principalmente a sul do Tejo, embora também ocorra um bocadinho para norte ao longo da raia. Mas eu diria que o noitibó de nuca vermelha é especialmente abundante no Algarve e no Baixo Alentejo. O noitibó europeu é especialmente abundante no litoral norte e centro e, de uma forma geral, nas terras altas também, nas serras e em zonas de altitude. Mas há zonas, sobretudo no Vale do Tejo, as distribuições sobrepõem-se e, portanto, há certas zonas, como no extremo norte do Alto Alentejo, na Beira Baixa, no Planalto Mirandês, no Baixo Tejo e até na Bacia do Sado, em que podemos encontrar os 2 noitibós, às vezes a cantar em simultâneo. Agora vamos ver primeiro o noitibó europeu. O noitibó europeu, que é esta ave que está aqui, assim, com este aspecto cinzento. Eles estão muitas vezes pousados na estrada e então é fácil fotografá-los. Nós aproximamos, vemos um noitibó pousado na estrada, paramos o carro e eles às vezes ficam ali pousados durante um bocado, e por isso é muito frequente ver estas fotos à noite destes bichos pousados no chão. Eles têm um som que parece quase um motor, até faz quase lembrar um inseto, e nós, quando ouvimos o canto do noitibó europeu, temos que ter a certeza que não estamos a ouvir outra coisa, porque aquilo tem uma cadência tão rápida e tão regular que o ouvido menos treinado pode confundir aquilo, como eu disse, ou com um motor ou com um inseto.
mas há algo que nos permite reconhecer que é o noitivo europeu, que é a mudança de tom. Porque ele tem um som contínuo e depois de repente desce um bocadinho, depois volta a subir, depois volta a descer. Como vamos poder agora ouvir aqui nestes exemplos. Primeiro exemplo. Reparem que vai mudar o tom. Mudou agora. Voltou a subir. Voltou a descer. Voltou a subir. Portanto, ele faz sempre desce, sobe, desce, sobe. Este som no final eu já vou explicar o que é. Portanto, a primeira coisa que eu queria aqui chamar a atenção é isto. Quando começamos a ouvir este som, ao princípio, sobretudo se a pessoa tiver menos experiência, depois com a prática a pessoa já reconhece o que é o timbre do noitibó, mas ao princípio, se não tivermos a certeza, podemos pensar que é um motor ou que é outra coisa assim, mas se ouvirmos aquela mudança de tom em que ele desce e volta a subir, isso é muito característico do noitibó. Este som que ouvimos no final, estes estalos que eu costumo chamar na brincadeira bater palmas, é quando ele bate as asas uma contra a outra, mas assim por cima do dorso. Portanto, ele bate as asas. Imaginem-se a bater palmas atrás das costas, não é? Se tentarem bater palmas atrás das costas, é um bocado isso que ele faz. Portanto, é bater as asas por cima, uma contra a outra, mas assim mesmo com força, e faz este som. É um som muito característico. Vamos ouvir aqui outro exemplo. Isto é o chamamento deles. Isto é o chamamento que eles às vezes também fazem em voo. Vou passar novamente. Portanto, às vezes, o outro antes era o canto do macho. Isto agora é o chamamento. Já me aconteceu pôr o chamamento do noitibó e em vez de haver um a responder a cantar, ele vem voar para o pé de mim e faz só este som. Temos aqui ainda um terceiro exemplo. Mais uma vez a bater palmas, como eu digo, e a chamar. Em inglês isto chama-se wing clapping, portanto, que é quando eles estão a bater as asas. Vou passar outra vez este último em que se ouve simultaneamente o chamamento e o bater de asas. Isto era então o noitibó europeu. Agora vamos ver o outro noitibó. O noitibó europeu é o do norte, como eu disse. Agora vamos ver o noitibó do sul, que é o noitibó de nuca vermelha. O noitibó de nuca vermelha tem um canto completamente diferente. Como podem ver, é esta nota dupla. É sempre assim aos pares. As pessoas do Algarve e do Baixo Alentejo certamente conhecem bem este som, porque o bicho é muito comum na região. E ele tem alguns nomes populares engraçados. Um dos nomes é cavai. É o cavai. Cavai, 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 cavai. Outro nome popular para este bicho é cavaco. Que é um nome, certamente, é um nome muito popular no Algarve, é um apelido, portanto, frequente no Algarve e, portanto, também é um dos nomes tradicionais para esta espécie, é cavaco.
precisamente por causa desta vocalização que eles fazem. Como eu disse, em certas zonas do país é possível ouvir os dois. E eu encontrei um fecheiro engraçado em que nós, por vezes, podemos ouvir os dois noite e voz em simultâneo. Já me aconteceu em certas zonas do país, por exemplo, no estuário do Tejo, ali em Pancas, é possível ouvir os dois. Já me aconteceu em Alcácer do Sal, já me aconteceu em Miranda do Douro, porque o noite e voz Nuca Vermelha vai lá acima, pelo interior, e já me aconteceu em Nisa. Portanto, há várias zonas em que é possível ouvir os dois. E eu encontrei um fecheiro que eu achei bastante piada a incluir aqui, porque muitas vezes, na situação real, quando nós estamos no terreno, nós estamos a ouvir mais do que uma espécie. Não ouvimos tantas espécies como durante o dia, mas é frequente ouvirmos mais do que uma espécie. E eu encontrei aqui um fecheiro no Xenocanto, este por acaso foi gravado em Espanha, mas como disse, isto também pode acontecer em Portugal, que é estarmos a ouvir os dois noite e voz a cantar ao mesmo tempo. Vamos ouvir. O europeu aqui está um bocadinho mais longe, mas é possível ouvir. Ponham o som um bocadinho mais alto, se for necessário. Vou passar outra vez, porque realmente o europeu está um bocadinho mais longe, mas acho que se consegue ouvir. Os noite e voz chegam tipicamente em meados de abril, e ao norte talvez cheguem um bocadinho mais tarde, ao norte no início de maio, mas ao sul em meados de abril, e depois cantam pelo menos até julho. E no norte os europeus cantam às vezes até ao início de setembro. Encontrei aqui mais uns fecheiros engraçados com mais do que uma espécie em simultâneo. Um deles em que podemos ouvir em simultâneo o noitibó europeu e a coruja do mato. Vamos ouvir. Está o noitibó a bater palmas. A bater as asas. Há um pisco também a cantar. Isto é o noitibó a chamar. A coruja eu acho que está um bocado longe, não sei se dá para ouvir muito bem. Vou passar novamente que o fecheiro é pequenino. Acho que é logo ao início que se está a ouvir. Peço desculpa. Não sei. Ouve-se o trêmulo logo ao início. A coruja novamente. E agora o trêmulo. A coruja está distante, porque o som que se ouve em primeiro plano é o noitibó. Ainda há aqui mais um caso engraçado, agora envolvendo o noitibó Nuca Vermelha e as crias do bufo pequeno a pedir comida. Aquele exemplo que eu referi há pouco, que elas são muito vocais. Portanto, vamos ouvir o noitibó de Nuca Vermelha e a cria do bufo pequeno. Também há umas rãs. Este noitibó está aqui com um canto um bocadinho mais hesitante, a fazer umas notas mais simples, em vez de fazer a nota dobrada, mas consegue-se ouvir a cantar ao mesmo tempo que está o bufo pequeno. Agora deixamos as rapinas noturnas e vamos ver outras aves, ouvir, aliás, outras aves que são ativas de noite. Uma delas é o roxinol, que eu chamei aqui o rei da noite, porque o roxinol, quando chega, que é no início de abril, já chegaram os primeiros, canta durante toda a noite. E em certos sítios nós paramos, está tudo completamente em silêncio, menos o roxinol que está lá a cantar. Parece que tem tudo só para ele. Eu não arranjei nenhuma fotografia de um roxinol de noite, pus uma fotografia diurna, mas é típico que os outros pássaros, de uma forma geral, calam-se e o roxinol continua a cantar toda a noite.
e de facto é um gosto ouvir este som, é um dos meus cantos preferidos, e uma das características do canto de Rouxinol é que parece que ele não repete a mesma frase duas vezes, está sempre a variar a frase. Vamos ouvir um pouco. Atenção que esta gravação foi obtida de dia e por isso há outros pássaros a cantar em pano de fundo. Quando é durante a noite ouvimos só o Rouxinol e mais nada. Eu não vou continuar. O Rouxinol pode cantar durante horas e horas a fio, mas é realmente um dos sons mais característicos e em muitas noites mesmo que eu parei à procura de rapinas noturnas e de noitibós, em muitos dos sítios onde parava, o que eu via era apenas o Rouxinol. Embora eles, no sul do país, têm mais tendência para se concentrar ao longo das ribeiras, porque eles não gostam de zonas demasiado secas. No norte é diferente, porque no norte há mais umidade e, portanto, eles aparecem também em zonas de matagais ou de outro tipo de arvoredo. Eles ocorrem por todo o país, embora me pareça que no Nordeste são bastante mais escassos, há menos, mas em contrapartida no Nordeste são muito abundantes e também na beira interior e na maior parte do Ribatejo, do Alentejo e do Algarve. No litoral norte é que eu acho que há um pouco menos. De qualquer forma, é um dos cantos mais característicos e é talvez a seguir aos noitibós e às corujas, ou melhor, não é a seguir, porque é talvez a espécie que encontramos mais, pelo menos em certas zonas do país. Mas dentro dos passariformes, claramente a espécie que nós vamos ouvir mais vezes e, portanto, é um canto que nós rapidamente aprendemos a reconhecer. Eles fazem-se ouvir durante abril e maio, sendo que no norte provavelmente cantam ainda durante o mês de junho, no sul nessa altura já se estão a calar um bocado, mas em abril e maio é muito frequente nós ouvirmos o Rouxinol a cantar durante toda a noite. Mas para além do Rouxinol há outros passariformes que cantam. Eu destaquei 4 que se fazem ouvir normalmente durante a noite, que são a cotovia arbórea, o Rouxinol pequeno dos caniços, o Rouxinol grande dos caniços e o Rouxinol bravo. Estas 4 espécies cantam mesmo sem a presença de luz artificial. Vamos ouvir cada uma delas. O Rouxinol bravo, que é o seti seti. O Rouxinol bravo não é nenhum Rouxinol, apesar do nome. Os ingleses chamavam isto Chetty's Warbler, que ele estava na família dos silvídeos. Agora, com as recentes revisões taxonómicas, passou por uma família própria que é Setiidae. Eu acho que o nome Rouxinol bravo é um nome popular das duas uma. Ou é um nome que foi inventado por causa dele também cantar de noite, como o verdadeiro Rouxinol, ou então é apenas uma tradução do espanhol, porque em espanhol isto chamava-se Ruiseñor Bravo. Mas, entretanto, os espanhóis também já mudaram o nome e agora chamam isto Sétia, que é o nome científico também, Sétia, é Sétia Ruiseñor. Acho eu. Acho que é assim que se chama agora. Portanto, agora o primeiro nome é Sétia, para não haver confusões com o Rouxinol verdadeiro. Ora, independentemente destas considerações, esta espécie ouve-se de noite. Eles cantam de noite, mas cantam menos de dia e têm um canto um bocadinho alterado. Eu pus aqui 3 fecheiros, sendo que o primeiro é o canto normal que nós podemos ouvir durante o dia, que eu vou passar primeiro. Isto é um canto diurno.
Isto é o canto normal, que é um canto bastante conhecido de quem costuma fazer a observação e que se ouve bastante durante todo o dia e praticamente durante todo o ano, menos em julho, que eles em julho normalmente estão um bocado calados, penso que estão a fazer a muda. Também tem assim um período de mais silêncio. Mas, as vezes que eu ouvi esta espécie durante a noite, o canto é um canto assim mais incompleto, se assim se pode dizer. É um canto mais curto. E as versões, os fecheiros que eu encontrei no Channel Canto de gravações obtidas durante a noite também fazem referência ao facto de ser um canto mais curto. Portanto, o canto noturno é um canto, é uma versão mais incompleta. Vamos ouvir aqui dois exemplos. Portanto, o primeiro é um exemplo de um canto diurno. E agora vamos ouvir dois exemplos de gravações obtidas durante a noite. Fica a sensação que a ave está mais hesitante e que não canta durante a noite com a mesma determinação com que o faz durante o dia. Vamos ver um segundo exemplo. Bom, o tio fecheiro também é longo, por isso não vou passar até ao fim, mas acho que já deu para perceber que as frases que se ouvem durante a noite, e isto corresponde também à experiência que eu tenho com a audição noturna desta espécie, as frases que se ouvem durante a noite são bastante mais curtas do que as frases diurnas. Eu não costumo fazer grandes gravações, tirando uma ou outra situação ocasional, mas quem tiver interesse nisto, se conseguir documentar as vocalizações desta espécie durante a noite, provavelmente irá também chegar à mesma conclusão. Depois, temos aqui o roxinol grande dos caniços. Este é mais um caso de uma espécie que eu acho que se chama roxinol porque canta de noite. Não é uma espécie com a qual as pessoas cantem muito de noite, porque eles andam em caniçais e os caniçais não é o género de sítio onde as pessoas vão fazer observação à noite. Mas eu lembro-me há muitos anos, uma vez que eu fui ao pulo do Boquilobo e passei lá à noite, resolvi dormir lá no abrigo que havia, que era para estar lá de madrugada ao nascer do dia, e lembro-me de estar a ouvir esta espécie a cantar durante toda a noite e ter pensado, que engraçado, não sabia que estes bichos cantavam de noite, mas então faz todo o sentido que se chama roxinol também. Portanto, a minha teoria sobre o roxinol bravo aplica-se também ao roxinol grande dos caniços e ao roxinol pequeno dos caniços, porque isto é uma flosa, bem, era um silvídeo, agora a taxonomia foi revista, agora é um Acrocefalidae, mas isto não tem nada a ver em termos taxonómicos com o roxinol comum ou o roxinol verdadeiro. Eu acho que isto se chama roxinol porque ele canta de noite, porque em inglês isto é o warbler, é Great Reed Warbler. E então, durante a noite, se estivermos ao pé de um caniçal, conseguimos ouvir o roxinol grande dos caniços e o roxinol pequeno dos caniços a cantar durante toda a noite. Não, como disse, não é uma situação que eu tenha experienciado muitas vezes, porque as vezes que eu fiz observação de noturnas não era ao pé de caniçais, mas eu registro isto e penso que é um facto bastante comum. Vamos ouvir um bocadinho. Quem for à Alzíria Grande nesta altura procurar corujas é capaz de conseguir registar o canto desta espécie, porque eles já chegaram e em abril, maio e junho pode-se ouvir. Eu acho piada ouvir estes cantos durante a noite, porque durante o dia há sempre assim uma grande
mistura de cantos a ouvir ao mesmo tempo, além de haver outros ruídos ambientes. Durante a noite, como está tudo em silêncio, quando há assim um canto de uma ave que está a cantar sozinha no meio da noite, ouve-se só aquilo e ouve-se muitíssimo melhor do que se ouve durante o dia, precisamente por não haver outro tipo de interferências. Mesma coisa para a espécie seguinte, que é o roxinol pequeno dos caniços, também já o ouvia cantar durante a noite. O raciocínio é exatamente o mesmo que eu disse para a espécie anterior e a mesma consideração em relação ao nome comum. O canto é que é um bocadinho menos arranhado. Assim, quem tiver interesse em registar este género de vocalizações destas últimas 3 espécies, portanto, roxinol bravo, roxinol pequeno dos caniços e roxinol grande dos caniços durante a noite, fica a sugestão para durante a primavera, por exemplo, agora em abril ou em maio, tentar fazer audição ao pé de um caniçal. Tem que ser numa noite sem vento, porque numa noite com vento em caniçal o ruído de fundo é muito grande. Mas numa noite sem vento ao pé de um caniçal é capaz de haver umas surpresas engraçadas. E eu julgo que as locustelas também cantam durante a noite. Nunca registrei, mas julgo que sim. Por fim, um passariforme, e este não tem nada a ver com o caniçal, que é a cotovia arbórea, ou cotovia das árvores, que canta durante os meses de primavera. Eu pelo menos já as ouvi em março, em maio e em junho. Elas cantam durante toda a noite e cantam em voo. E é muito engraçado pararmos no meio do campo, ou no meio de um montado, ou no meio de uma serra, e está tudo em silêncio, e depois está uma cotovia arbórea a cantar por cima de nós, assim às 2 da manhã, no meio da escuridão. Vamos ouvir um pouco do canto. Esta gravação, mais uma vez, foi feita de dia, portanto há outros pássaros a cantar ao longe, mas quando é durante a noite, muitas vezes ouvimos esta ave a cantar e não se ouve mais nada. Como disse, já as ouvia cantar à 1, 2, 3, 4 da manhã, e é perfeitamente normal. Isto está documentado em vários livros. É uma das espécies, é um dos passariformes que canta durante a noite. Portanto, são as aves de caniçal, é o roxinol comum e é a cotovia arbórea. São aqueles os passariformes que ouvimos habitualmente de noite, sem ser em zonas com iluminação artificial, que depois já vou à parte da iluminação artificial. Isto é assim, longe de habitações e longe de luzes. Agora, antes de passar à parte da iluminação artificial, há ainda outras aves terrestres que se fazem ouvir durante a noite. Na verdade, há várias, mas eu selecionei 3, que são aquelas que eu diria que se pode ouvir com mais frequência. Selecionei o alcaravão, a codorniz e o cuco-rabilongo. O cuco-canoro às vezes também se ouve, não é dos que se ouve mais, mas como já fizemos o webinar do cuco na semana passada, não vale a pena estar aqui a repetir os sons. O alcaravão é uma ave muito crepuscular, eles durante o dia passam o dia quietos, mas ouvem-se ao crepúsculo e ouvem-se muitas vezes durante a noite. A codorniz também se faz ouvir de noite, eu até julgo, sem certezas, que elas cantam mais em noites de lua cheia, e o cuco-rabilongo, embora seja mais ativo de dia, também já os ouvia cantar à meia da noite. Vamos ver cada um deles separadamente. Cuco-rabilongo. O cuco-rabilongo, que é conhecido por parasitar ninhos de corvídeos, tem um chamamento muito característico. Eu já ouvi isto uma vez às 3 ou às 4 da manhã, já não me lembro bem onde é que foi, e também já ouvi cuco-canoro. A piada destes sons noturnos é que nós, como os ouvimos muito melhor do que durante o dia, porque não há outras fontes de ruído a perturbar, acabamos por dar com estas espécies em sítios onde normalmente não as encontramos. Portanto, a observação noturna também dá lugar a muitas surpresas com as mais variadas espécies. Por exemplo, os alcaravões são muito mais fáceis até de detectar de noite do que de dia. Já lá vamos. Primeiro a codorniz. A codorniz tem um som muito característico, que é uma nota tripla, precedida primeiro assim de um som anasalado, e depois tem a nota tripla, que é o canto delas. Pode-se ouvir de dia,
mas ouve-se muito de madrugada, ainda antes do sol nascer. Depois, durante o meio do dia, estão mais caladas. Ouve-se de noite e ouve-se de madrugada. Reparem que antes da sequência ela faz assim. Este que ela faz antes da nota tripla só se ouve quando estamos bastante perto. Mas é sempre o começo de sequência. Começa sempre assim. Está a outra a responder ao longe. Como eu disse, nas expedições noturnas que eu fiz para procurar rapinas e noitibós, já por diversas vezes que eu vi o canto da codorniz também à meia da noite. E eu, quando falo à meia da noite, estou a falar antes de começar o crepúsculo astronómico, que eu falei disto em detalhe no webinar da observação noturna. O crepúsculo astronómico começa quando o Sol está a 18 graus abaixo do horizonte, o que nesta época do ano normalmente significa 1h30 antes do nascer do Sol. Portanto, a partir daí começa o crepúsculo, mas quando chegamos a junho, que o Sol não desce tão depressa, em junho o crepúsculo astronómico começa 2 horas antes do nascer do Sol, portanto começa de volta das 4. Nesta altura deve estar a começar, o Sol agora está a nascer às 7, portanto o crepúsculo astronómico começa mais ou menos às 5h30. Mas isso vê-se em qualquer tabela de nascer do Sol, e aliás nas tabelas do Observatório Astronómico de Lisboa explica, diz lá a que horas é que começa o crepúsculo astronómico. Vamos ver aqui outro exemplo da codorniz. Aqui tem um noitibó de nuca vermelha em fundo. Esta codorniz aqui um pouco mais tímida, e ouvia-se continuamente o noitibó de nuca vermelha a cantar ao longe. Portanto, mais uma vez, é frequente esta situação, mesmo de noite, de estarmos a ouvir 2 ou 3 espécies em simultâneo. E às vezes também com roxinóis à mistura, ou mochos, há várias espécies. Se nós já soubermos reconhecer quais são as espécies que são mais vocalmente ativas de noite, depois este reconhecimento torna-se bastante fácil, porque o leque de espécies é menos alargado, embora depois possa haver alguma outra a fazer chamamentos. Depois temos então o alcaravão. Como eu disse, eles também são mais ativos à noite e ao crepúsculo, e é frequente nós ouvirmos os gritos deles ou os assobios. Eu pus aqui 2 exemplos do chamamento do alcaravão. Primeiro. Este é o chamamento mais característico do alcaravão. E agora, no segundo exemplo, vamos ouvir aqui 2 a fazer uma gritaria. O alcaravão é um exemplo típico daqueles bichos que nós, às vezes durante o dia, não conseguimos ver, e se sairmos à noite, de repente começamos a ouvi-los com alguma frequência em sítios que nem sabíamos que tinha lá o alcaravão. Eles são bastante vocalmente ativos, e nesta época do ano, agora com a época dos ninhos, especialmente. Depois, temos então a questão das aves que cantam com luz artificial. Isto é uma situação um bocadinho diferente, que é o seguinte.
Há muitas aves que ocorrem em zonas habitadas, em zonas urbanas, cidades, vilas e aldeias, e tal como acontece com as aves que cantam durante o dia, elas cantam durante o dia porque a luz solar as estimula a cantar. Mas há algumas aves em que a presença de luz artificial, que às vezes são candeeiros bastante intensos, são suficientemente estimulantes para elas começarem a cantar. Não acontece com muitas espécies, acontece com algumas. Uma delas é esta, é o pisco-peito ruivo. E então, por exemplo, no inverno, com luz artificial, se estiver nevoeiro, que fica assim um grande clarão, eu até, pela minha experiência, isso é um fator que ainda os estimula mais a cantar. Eu pus aqui 3 espécies que são registadas com alguma frequência a cantar em zonas urbanas. Quando eu digo em zonas urbanas, é em zonas com iluminação artificial. Eles pousam nas casas, ou nas árvores dos jardins, ou nos arbustos, mas são espécies que eu nunca registrei e, pelo que sei, não é habitual cantarem de noite se não for próximo de candeeiros ou de outro tipo de fonte de iluminação. Portanto, são espécies em que a presença de iluminação artificial parece ser uma condição necessária para elas começarem a cantar de noite. Caso contrário, só cantam de dia. Eu escolhi estas 3, há outros, eu já ouvi chapins, já ouvi melros, trapadeiras, rábio-ruivos de testa branca também, haverá outros casos, não são tão frequentes. Portanto, ponho estes 3 sem preocupações de exaustão. Vamos ouvir aqui um exemplo de cada. O pisco-peito ruivo. É um som às vezes típico das noites de inverno, quando a maioria dos outros pássaros está toda calada por causa do frio, e os piscos, então, como eu disse, se tiver um bocadinho de nevoeiro e luz artificial, muitas vezes é suficiente para os piscos começarem a cantar. Os rábio-ruivos pretos também cantam durante a noite, embora normalmente, pela minha experiência, isto depois pode depender das regiões, mas pela minha experiência eles só começam a cantar de meio da noite para a frente. Portanto, começam a cantar às 2, 3, 4 da manhã, não cantam às 10 da noite nem às 11. Cantam, já a noite vai avançada, mas muito antes de começar o crepúsculo. É como se eles soubessem que daqui a pouco é dia, mas ainda não começou a clarear. Vamos ouvir um pouco. Este canto tem sempre 2 partes, em que a segunda parte começa com um som que parece esmagar areia. Cá está esta parte que parece esmagar areia. Pelo menos é a comparação que eu faço. Portanto, rábio-ruivo preto, como eu disse, ouve-se a cantar em zonas habitadas com iluminação artificial, mas normalmente na segunda parte da noite. Finalmente, a carriça, eu ouvi uma vez ou 2 em zonas habitadas. Cheguei a ouvir em Lisboa uma vez, salvo erro, às 2 da manhã, na Praça de Londres. Estava lá uma a cantar animadamente. Mas há outros registros em diferentes localidades, mas mais uma vez em jardins urbanos, com presença de iluminação artificial. Nunca ouvi carriças a cantar no meio do campo sem ser ao pé de luzes. Portanto, estes 3 passariformes, a título de exemplo, haverá outros, como eu disse, mas, portanto, quando ouvirem uma ave a cantar à meia da noite numa zona com iluminação artificial, não devemos, a partir daqui, extrapolar que esta ave canta normalmente de noite, em ambientes sem luz. Portanto, há aquelas que cantam de noite normalmente, como eu falei, rapinas noturnas, noitibós, cotovias arbóreas e roxinol, e mais os parentes roxinóis dos caniços. Esses cantam de noite em qualquer ambiente, no seu habitat, e depois há aquelas que só cantam de noite em zonas com iluminação artificial, mas não o fazem longe dessas zonas. Daí eu estar a fazer esta distinção,
porque se nós ouvirmos um melro a cantar à meia da noite numa vila, é diferente do que ser num bosque. Isto então é em relação às da luz artificial. Para terminar, estamos quase a terminar, portanto acho que vamos conseguir cumprir aquela estimativa que eu fiz, que eu disse que tentaria terminar por volta das 11. Falta-me o último grupo, que são as aves aquáticas. As aves aquáticas são muito ativas durante a noite, algumas delas, nomeadamente os patos, as limícolas, as garças e os flamingos, e muitas vezes ouvimos as vocalizações dessas espécies. Eu aqui não vou listar as espécies todas que nós podemos ouvir de noite. Se nós passarmos de noite ao pé de um estuário, ouvimos pilritos, tarambolas, borrelhos, maçaricos, uma data de coisas. Vou dar apenas alguns exemplos mais óbvios de espécies que nós podemos ouvir a vocalizar durante a noite. Vou só dar 4 espécies. A primeira é a garça noturna, que em inglês é night heron. O nome deriva do facto da espécie ser bastante ativa durante a noite. E elas, quando voam, fazem um chamamento bastante característico que podemos ouvir aqui. Como o fecheiro é muito curto, eu vou passar novamente. Este é o género de som, obviamente, que nós ouviremos mais se estivermos próximo de uma zona úmida, seja uma charca, uma ribeira, um paúl, até um estuário. Se estivermos numa zona florestal é menos provável. Depois, outro caso engraçado são os flamingos. Os flamingos, eu já falei disto no webinário, os flamingos deslocam-se sobretudo durante a noite. Eles durante o dia estão lá muito quietos nas salinas ou estão a alimentar-se, mas nós raramente vemos flamingos a migrar de dia. Podemos vê-los a deslocar-se de um lado para o outro. Não é muito frequente ver flamingos a migrar de dia, eles fazem as maiores deslocações durante a noite. E nós de noite ouvimos passar. Já por diversas vezes no Algarve, ouvi os flamingos a passar à meia-noite ou até mais tarde, e eles, quando passam a voar, são muito vocais e é assim que nós sabemos que eles estão a passar. Vamos ouvir. E aqui, aliás, neste fecheiro é muito engraçado, porque vamos começar a ouvir os sons dos flamingos a aproximar-se, depois de repente estão muito mais perto, devem estar a passar por cima e depois afastam-se novamente. Portanto, claramente um bando em voo. Até se ouve inclusivamente as asas a bater quando ele passa mais perto. A terceira espécie é a garça real, também é uma espécie que é facilmente reconhecível pelos seus chamamentos que se ouvem por vezes durante a noite. Vamos ouvir aqui. Agora já a afastar-se. E por fim, a título de exemplo, os patos são todos também bastante ativos à noite. O exemplo do pato mais comum, que é o pato real, e aqui vamos ouvir também bater de asas, chamamento e chapinhar na água. Portanto, isto são tudo sons de espécies que nós podemos não estar a ver, mas sabemos que estão lá e às vezes até ouvimos a passar em sítios onde durante o dia não iríamos dar com eles. Há muitas outras espécies, no caso das aves aquáticas, portanto eu aqui não quis ser exaustivo porque iria demorar muito tempo, apenas pus estes exemplos para chamar a atenção para o facto de que, conhecendo os sons, nós conseguimos detectar muitas aves e que durante a noite podemos, e especialmente de madrugada, nós podemos ouvir em muito boas condições e que isto acaba por complementar bastante a nossa experiência de observação durante o dia. E pronto, com isto chegamos ao final desta apresentação. Espero que tenham gostado, espero que tenha servido quer para aprender alguns sons, quer para ficar com uma ideia diferente sobre o potencial da observação noturna. Terminamos a apresentação e